Bom, falando sobre o tema de hoje, o mestre Okawa tem um livro que o título é O que significa ser adulto. Ele está só em japonês ainda, mas é um tema bastante interessante. Ele começa dizendo que no lado financeiro, isso vem desde a infância, as crianças sempre estão querendo mesada. Então pede mesada, gasta, pede mesada, gasta, pede mesada, gasta, e nunca consegue controlar o senso financeiro. Esse senso financeiro, ele é uma das características dos adultos, que é você saber falar não vou gastar, não, eu vou segurar, eu ganhei isso, eu vou controlar isso. Isso é uma grande diferença entre o adulto e a criança. A criança, ela gasta de maneira inescrupulosa, ela gasta o quanto ela tem vontade de gastar e não pensa nessa rentabilidade. Em algum momento da vida, a gente tem que superar isso e saber fazer sacrifício, saber falar não. Essa que é uma das dicas para a gente conseguir economizar mais. E, na verdade, muitos hábitos ruins, não todos, nem toda família tem hábito financeiro ruim, vem da própria criação. Muitas vezes tem criança que vê os pais brigando por causa de dívida, ou até mesmo acaba acontecendo um divórcio, e uma série de eventos ruins podem acontecer. E tem muitos casos de traumas também. Tem pessoa que ela é traumatizada. Não pode falar de dinheiro porque viu uma briga entre os pais, enfim. Esse assunto ele é bastante delicado, mas apesar da questão da finança parecer ser mundano, na verdade não. A sabedoria ela é muito relacionada no aspecto financeiro da nossa vida. A gente tem que ter um senso financeiro. Quem não consegue fazer um orçamento doméstico, primeiro começa com o orçamento particular, o seu orçamento. Depois ele vai para o orçamento doméstico. Sempre vai acabar tendo dificuldade. Isso a gente vê em várias situações. E é interessante que isso não é ensinado na escola. A gente aprende um monte de coisa na escola, menos isso. Duvido que alguém teve aula aqui de gestão financeira ou como lidar com o seu dinheiro. Ninguém tem. A gente não aprende isso na escola. Inclusive, o Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele tem um livro que causou assim, um alvoroço na literatura financeira, que o título é assim: se você quer enriquecer, não vá para a escola. Esse foi o título. Mas ele não quis dizer para não ir para a escola, não é isso. Mas dá para entender um pouco o que ele quis dizer. Que na escola, na educação formal, a gente não vai aprender desse tipo de situação. O básico é muito simples, na verdade. Isso você pode colocar no seu nível pessoal, familiar, no município, num país. Pode ver, o governo sempre tem déficit, superávit. O que é isso? Déficit gastou muito mais do que ganha. Superávit, ele ganhou mais do que saiu. É só isso. A nossa vida é isso também. Se você ganha X e você gasta 2 vezes isso, você está perdendo dinheiro todo mês. Inclusive, tem uma ilusão, isso ouvi num livro também, a pessoa ela ganhava 60 mil reais por mês. 60 mil reais por mês é uma elite no Brasil. Deve ser 0,0001%. E ela gastava 65 mil por mês. Essa pessoa ela é rica, ela tem a sensação, mas na verdade ela está empobrecendo cada vez mais. Então não é só a quantidade de dinheiro que a pessoa ganha, é o quanto que ela usa aquilo, é o quanto que ela gasta. Se a pessoa ela ganha 60 e gasta 65, ela está ficando cada vez mais pobre, mesmo tendo carro importado, morando em condomínio fechado e tudo mais. Então o primeiro senso é esse, é o quanto que entra e o quanto que sai. E o orçamento, é aí que está, as nossas despesas, eu acho que essa é a dica mais prática de hoje. As despesas, os gastos, eles nunca, jamais, never, são feitos mentalmente. Nunca. Você nunca controla o seu gasto de cabeça. Não existe isso. Não, porque esses gastos mentais, 190% das vezes, eles dão errado. Eu ganho X, então eu sei o quanto eu posso gastar por semana. Tá, mas aonde está escrito? Não, eu consigo, eu controlo. Não dá. 100% de chance que vai dar errado. Então, o que a gente tem que fazer no primeiro momento? Encarar a realidade. É saber o quanto que a gente gasta.
O que a gente faz? Basicamente, você tem que colocar num papel ou numa planilha, cada um tem a sua maneira, caderno, e escrever lá o quanto que entra, o quanto que sai. E o pulo do gato isso funciona muito, acompanhar toda semana o quanto que você gasta. Então, toda semana, separa meia hora da sua semana. Senta, pega lá todas as notas, todos os cupons de mercado, gasolina, tudo, pega o extrato do banco e coloca no caderno. Lá o quanto que você gastou naquela semana. É isso. E aí você vai acompanhando. Quando você começa a acompanhar, você vê que está gastando muito mais do que precisava. Então esse que é o ponto-chave, é você escrever o que você gasta, você tem que escrever um orçamento e diminuir as despesas. Esse que é o primeiro passo. Mas o acompanhamento ele é semanal. Toda semana tem que escrever. E tem que colocar no papel. Tem que escrever. Não funciona quando a gente faz de cabeça. A gente tem que cortar tudo que é desnecessário. Se tiver muito apertado, tem que cortar. E o Gustavo Cerbasi, um autor que fala sobre finanças no Brasil, ele fala que o gasto, o custo, quando você vai cortar gasto, tem que ser uma ferida dolorosa, profunda e rápida. Você tem que cortar muito. Se está doendo muito, se está gastando muito, você tem que ir lá, fazer assim mesmo, até o fim, cortar. Por um período de tempo curto. Aí depois se alivia. Se começa a faltar muito, tem que pegar e cortar na carne. Não tem outra opção. Por exemplo, uma coisa que, se você faz uma conta rápida, isso cada um tem a sua maneira de gastar o dinheiro. Eu peço o lanche à noite. Quanto que é? R$30. R$30 vezes 4, você pede toda semana, então R$120. Mas tem semana que eu peço 2 vezes. Então é 60. Então vezes 4, 240. Se você não escreve, você vai cedendo à tentação. Qual que é a maior tentação humana? Vê se já passou isso na cabeça de alguém aqui. Eu trabalho tanto, eu mereço. A gente merece mesmo. Mas será que a gente não está excedendo, no caso, aquilo que a gente precisa? Então esse que é o ponto-chave. Você ter claro numa folha, numa planilha, num papel, tem que escrever. Não existe orçamento mental. Escrever aquilo, cortar para conseguir sobrar no final do mês. Inclusive tem o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Existem vários princípios nesse livro de enriquecimento. Um que o homem mais rico da Babilônia praticava era, toda vez que ele recebia 10 moedas de ouro, que era a unidade monetária naquela época, ele recebia 10 moedas, ele separava uma e guardava para investir depois. O que isso mostra? Que as pessoas que enriquecem, 100% delas, elas sempre vivem com menos do que elas ganham. Sempre. Todas. Não existe pessoa que enriqueceu de maneira legal, de maneira legalizada ou dentro da lei, que gastava mais do que ganhava. É impossível. Então esse que é o primeiro passo. Tem que ter essa dor, tem que cortar os gastos na carne. Isso realmente ninguém ensina. Ninguém ensina. A gente só vai aprender fazendo. Eu fui aprender isso quando eu saí de casa. Que aí eu mesmo acabou sendo a minha fonte de renda depois de um tempo. Então era eu e eu. Se eu não economizasse, era caixão. Vivia no cheque especial, fatura estourava, era gerente ligando. É horrível, você não tem paz. Eu lembro que é bastante ruim mesmo. Mas você consegue eliminar muita ostentação, muita coisa glamurosa, coisa que na verdade a gente não precisa. Esses prazeres que não são tão necessários, eles custam bastante caro. A gente tem que fazer esse cálculo apurado, lembrando, sempre semanal, toda semana acompanhar. É chato? É chato. Mas depois de um tempo fica legal. Você vai lá toda semana, 20 minutos, meia hora, pega tudo que você gastou, coloca num papel, vê lá, o que eu preciso, o essencial para mim, o que não é essencial, você vai controlando do seu jeito. O Dale Carnegie, ele comenta que o orçamento financeiro ele é igual ao alfaiate. Lembra da época do alfaiate, que você ia no alfaiate, ele fazia a roupa assim, certinho para você, ele media tudo, tal, era perfeito. O nosso orçamento é assim também. Não tem um jeito certo de fazer,
É do jeito que você gosta. É assim que é o orçamento. Ah, eu odeio planilha no computador, gosto de papelzão mesmo, lápis, faz. Ah, essa é coisa antiga, eu gosto de tela, faz na tela. Cada um tem a sua maneira. Se você encontrar um jeito que você gosta, você vai fazer. Eu, por exemplo, sou péssimo com celular, esquece. Celular e planilha do computador, tem que ser no papel também. Mas desde que você escreva aquilo lá, você mesmo vai perceber onde você está gastando. E geralmente são esses pequenos gastos. Transporte, pega Uber ou esse transporte por aplicativo, o que é? Aquilo lá vai na fatura do cartão muitas vezes. E você perde o controle. Fala, eu vou daqui ali, é 20 reais. É 20 reais hoje, 20 reais amanhã, 20 reais depois de amanhã. Quando você vê, deu 200. Porque o que acontece? Por que as pessoas gastam muito? Porque elas não entendem que o que ela está gastando hoje, ela vai ser a mesma pessoa amanhã. Ela vai gastar de novo aquilo lá. E você vai ter que multiplicar aquilo por 30. O que é a maior fonte de gasto hoje das pessoas? Transporte e alimentação. Por quê? Porque você vai multiplicar a alimentação por 30. Porque você come todo dia. E você se locomove pelo menos 20 dias no mês. Essa é uma grande fonte de gasto. Então, a gente tem que saber controlar e identificar aonde que a gente está gastando demais. Primeiro é isso. É você cortar os custos e depois pensar nas maneiras que você faz para aumentar a sua renda. É isso. Controla o que sai e pensa de maneira criativa como é que você faz para aumentar o quanto que entra. Então, a gente tem que evitar ao máximo o dinheiro de sair, mas aí você não precisa ser mesquinho também. É aí que tá. Tem pessoa que quando ouve isso fica mesquinha. Ela não segura, não faz mais nada, vai para o extremo. Você tem que ter uma vida confortável, mas que também não vai exagerar nos gastos. Então, tem que evitar que o dinheiro saia. E também conseguir planejar o que vai entrar. É só isso, basicamente. Essas são as dicas. Mas tem que escrever, tem que colocar no papel. E isso funciona, por exemplo, um dos grandes problemas dos autônomos é misturar o profissional e o pessoal. Uma vez eu conversei com um contador que fazia a contabilidade de empresas dos autônomos, eles misturam o que é da empresa com o que é particular. Conta do carro, parcela, vai virando um furdunço. Essa é uma fonte de muita dívida também. E outra questão, isso é mais peculiar do Brasil, é o endividamento de longo prazo. São os financiamentos de 30 anos, 25 anos. Por exemplo, uma pessoa que ela contratou um financiamento há 10 anos, ela tinha uma taxa, que é a taxa do IPCA, que é a inflação. Essa taxa hoje ela está o dobro. E a parcela dessa pessoa, ela dobrou quase, ela aumentou muito. Só que se a renda dela não aumentou e a parcela quase dobrou, você já começa a enxergar onde que estão os problemas. E aí vem uma frase do Epícoro, que eu falei esses dias, que é: a riqueza não é ter muitas posses. Riqueza é ter poucas necessidades. Poucas necessidades. Um dos motivos também das pessoas se endividarem e perderem dinheiro é querer se mostrar. Querer se mostrar. Eu tenho que ter o carro do ano. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque, no fundo, quer viver de aparência. Se você tem pouca necessidade, a chance de você enriquecer é muito maior. Porque você vai gastar muito menos. E aí vira uma questão de prioridade. O que a gente vai dar mais valor? A nossa vida ou o que as pessoas acham da gente? É isso, porque a pessoa que ela não é gastona, ela é chata. Ela é chata, que nem eu sou chato. Ah, vamos sair à noite? Eu não saio. A minha vida noturna é quase zero. Por quê? Porque é caro. É caro. Muito caro. Hoje, qualquer pessoa que vai em algum lugar à noite ou coisa assim, é pelo menos R$200. Só que se você vai toda noite, você já gastou R$800. Então, só nas nossas contas mínima aqui, já foi R$1.500 de gasto. Totalmente desnecessário. Pode ser que você realmente fique mais chato por um tempo, mas é necessário. Se os seus amigos não gostam mais de você porque você gasta muito dinheiro, larga eles. Fica sozinho. Por que você vai ter amigo gastão que não para de usar o dinheiro adoitado? Então,
acaba sendo uma questão de prioridade. A gente tem que ter essa noção. Tem uma frase bastante interessante que é: mão de carrasco, coração de Buda. Mão de carrasco, coração de Buda. Isso é aplicado em gestão empresarial. Então, a pessoa, quando ela vai administrar o dinheiro, ela tem um coração de Buda, ela quer ajudar as pessoas. Mas quando o assunto é cortar, ele é um carrasco, ele vai poda na carne mesmo. Às vezes a gente tem que ter esse coração de Buda e a mão de um carrasco, para a gente conseguir ter a capacidade de tomar medidas severas na nossa vida, sem querer agradar demais as outras pessoas e sem ter gasto desnecessário. Quem quiser entender mais, leia o livro Pensamento Vencedor, esse livro aqui. Eu vou falar hoje sobre os 3 princípios, mas nesse livro tem uma série de princípios do enriquecimento. Porque viver no vermelho ou viver de maneira apertada é difícil, incomoda. Então a gente tem que buscar quebrar esse tipo de situação. Não é fácil, mas é possível. Com disciplina e sacrifício é possível. Agora a gente vai falar sobre como que a gente está falando até agora, a gente está na mão de carrasco até agora, né? A gente está controlando a saída. Agora vamos pensar um pouco mais como é que a gente faz para aumentar a entrada. A gente vai para o outro tema de hoje. Primeiro, a riqueza ela é muito relacionada à maneira de pensar. A maneira de pensar ela tem uma força enorme. Inclusive, nesse livro, As Leis de Aço, o primeiro capítulo desse livro é A Mentalidade que Atrai Riqueza. Sugiro que vocês leiam esse primeiro capítulo, A Mentalidade que Atrai Prosperidade. Nesse capítulo é nítido que a nossa maneira de pensar tem uma influência muito grande com o tanto de riqueza que a gente consegue atrair na nossa vida. O mestre diz que as pessoas que enriquecem, elas pensam grande, de maneira positiva e de maneira construtiva. Elas não reclamam. Esse é o primeiro passo. Não vai dar. Isso não é construtivo, não é positivo e nem é grande. Agora, se o não vai dar, ele é baseado no bom senso, tem hora que você tem que falar que não vai dar mesmo. Às vezes você tem um sonho, um projeto que você tem que adiar, porque você tem a mão de carrasco no presente. Pode ser que depois seja possível, mas agora não vai ter como. Às vezes precisa, mas essa mentalidade positiva, construtiva é fundamental para que a gente consiga atrair riqueza. E na mentalidade que atrai prosperidade, o mestre cita 2 mentalidades que são importantes. Isso a gente já sabe, já ouviu falar várias vezes. A primeira, as pessoas que enriquecem, elas não choram pelo leite derramado. Elas estão sempre pensando, daqui para frente, como é que vai ser? Quem olha muito o passado, reclama muito do passado, está sempre amargurado, a riqueza não vai aparecer. E outra mentalidade também é de não serrar serragem. Com tudo que é do passado, tudo que é ruim, tudo que é amargo, deixa. Pense daqui para frente. Quem tem essa mentalidade focada daqui para frente, o que eu vou fazer, vai ter uma chance maior de atrair riqueza. E tem um exemplo também do Harvey Eker, no livro Mente Milionária. A gente estava falando agora da mão de carrasco, de não deixar o dinheiro sair. Por que isso é tão importante? Porque se você não controla a saída de dinheiro, o universo não vai te dar mais. É por isso. Exemplo, muito bom exemplo, do Harvey Eker. Uma criança, ela vai numa loja, numa sorveteria, loja de sorvete, ela vai na sorveteria, na loja de sorvete. Ela pede um sorvete, aí o atendente vai e coloca uma bola de sorvete. Beleza, ela está lá equilibrando o sorvete dela, feliz da vida. Segunda bola de sorvete, ela já começa eu acho que eu não vou conseguir essa segunda bola, não. O pai ou a mãe vai dar a terceira bola de sorvete? Não, a criança não consegue equilibrar 2. Por que eu vou dar outra? Ela que aprenda a ficar com essas 2, na hora que ela equilibrar, vem a terceira. Soube lidar com a terceira? Põe a quarta. Mesma coisa. O fulano ganha 5.000 por mês. E o fulano ele gasta 7.000 por mês. Quando que o fulano vai ganhar 10.000 por mês? Nunca. Por quê? Porque ele está assim. O universo não vai colocar mais.
Segurou a saída, sobrou no final do mês, aí vem. Uma dica também, outra. Sempre o que você separa para você, o quanto que você quer guardar, é aí que tá. Quanto que você quer guardar por mês? Começa 5%, por exemplo. O Les Brown sugere isso. Quem nunca guardou dinheiro, comece com 5% do que você ganha. Então a pessoa ganha 10 mil, ela vai guardar 500. 5% ali do que ela ganha. Só que, qual que é o grande erro das pessoas? Elas esperam um mês acabar para guardar. Esse é o grande erro. Agora, se o mês começa e você já separa o que você tem que guardar, a chance de guardar é muito maior. É duas coisas que as pessoas que enriquecem fazem no começo do mês. Duas. Primeira, elas separam quanto elas vão guardar para investir, para fazer seja lá o que for. Elas vão guardar. E o segundo, o quanto elas vão doar. A quantidade de doação é definida no momento que tem a entrada. Esse mês eu vou doar R$300. Recebeu a renda? Guarda os 300. Esse mês eu vou doar 300, então separa. Caiu a renda, você nem vê ela. Você nem vê, ela some. Vou guardar 500. Pingou, guarda. Você nem enxerga. Por quê? Se fica no banco, ai. A emoção começa a falar mais alto. Falar, esse dinheirinho tá parado. Ai, meu Deus, eu tô com uma vontade, não sei o quê. Vai lá e compra. É isso. Caiu, seja lá a entrada que for. Entrada formal, entrada extra, separa. Nem vê. Nem vê. Essa é a grande diferença, uma das pessoas que enriquecem ao longo do tempo e as que não conseguem enriquecer. Caiu a entrada, separa. Acabou, você nem olha. Se for possível deixar automático, melhor ainda. Então, essa é uma dica importante também. A sua filosofia de riqueza é o que vai tornar você rico ou não. Falando agora da entrada, né? É o que você pensa. Um exemplo disso, que é assim, matador, é o Jim Rohn. Rohn, toda vez, eu cito esse exemplo várias vezes porque é muito bom. 19 aos 25, quebrado. Não tinha nada, totalmente falido. 31, milionário. 25 aos 31, trabalhou e ficou milionário em 6 anos. Aí perguntaram para ele, Rohn, o que você mudou, cara, nesses 6 anos? Ele falou, a minha filosofia de vida, a minha maneira de pensar. Quem orientava o Jim Rohn era um mentor chamado Schoff. Primeira pergunta que o Schoff fez para o Rohn, ele falou assim, qual que é o plano que você tem para o seu dinheiro? O Schoff perguntou para o Jim Rohn, qual o plano que você tem para o seu dinheiro? O Jim Rohn falou assim, eu não tenho dinheiro, então não tenho plano nenhum. Por que eu vou ter plano para uma coisa que eu não tenho? O Schoff falou assim, esse é o seu maior erro. Não importa se você tem ou não, o plano vem primeiro. Leis do sucesso do Mestre Ocal, o que ele fala? Tudo começa com um pensamento. Não importa se você tem ou não agora. Tudo começa com o pensamento. Eu quero guardar, eu quero investir, eu quero fazer isso. Ok, o que eu tenho? Mas eu não tenho agora. Essa não é a pergunta. Não é se você tem agora ou não. A pergunta é, qual o plano que você vai fazer? Se vai vir ou não, deixa. Entrega, faz a sua parte. Então, a mentalidade que a gente tem que é fundamental. Essa mentalidade de separar no começo do mês é a mentalidade de gente rica. Gente que enriquece. Conversa com um rico aí. Pega os ricos e vai conversando com eles. Você vai ver, a maioria, se não todos, recebeu a renda, já separa. Separa o que investe, separa o que doa e vive com o resto. Agora, falando sobre algo mais concreto, tem um livro chamado, ele está em inglês ainda, como se tornar uma pessoa criativa. É um livro que fala sobre a criatividade. E nesse livro, o Mestre Ocal, ele comenta como que a gente faz para conseguir ter mais ideias e concretizar o que a gente pensa. O primeiro passo, isso a gente tem que ser muito concreto, voltando na ideia do plano, você tem que explicar para uma criança, você tem que conseguir explicar para uma criança de 10 anos, em 2 minutos, qual que é o seu plano, o seu dinheiro. Se você conseguir fazer isso, ele é um bom plano. Ela não precisa ficar convencida, mas tem que conseguir explicar para ela. Por quê? O seu subconsciente, ele gosta de palavras simples. Ele gosta de simplicidade.
Eu quero acumular 50 mil reais para... Aí vem o seu sonho. Pronto. Só. A criança de 10 anos entendeu? Entendeu. Então esse é um bom plano. Continuando nesse livro, por exemplo, eu tenho o sonho, esse é só um exemplo, de acumular 12 mil reais em um ano. É o sonho da pessoa de enriquecimento. Quando você fala isso, qual que é a primeira coisa? Ah, meu Deus, não vai dar. É a primeira coisa. Por quê? É o nosso passado. É o passado falando com você. Agora, a partir do momento que você deixa o passado para trás, que é o ideal, e você pensa, como que eu posso fazer? Como que eu posso? Não interessa se eu tenho ou não interessa se eu tive ou não. O que importa é daqui para frente. Como que eu vou fazer? E aí, o que você faz? Nesse livro, o mestre sugere duas coisas. Você tem que atrair ideias. Você tem que ter ideias. As pessoas que enriquecem, enfim, elas têm a ideia com rodo, é um monte de ideia. Tem que pensar. E aí você pensa, como eu faço para conseguir o que eu quero? Ah, mas o fulano não interessa. Como que eu faço? É a minha ideia, é o meu plano. Eu não estou nem aí, porque as pessoas que enriquecem, elas não estão nem aí porque as pessoas falam. Elas querem o como. Como que eu faço? Aí vem a vida religiosa. Quando você tem o hábito da meditação, do silêncio, da leitura, você começa a atrair ideias. Essa é a atração de ideias. Agora, como que eu faço para materializar minhas ideias? É a prática de oração. Os Qigans, as orações, tudo isso. Quando você tem esses dois, você começa a concretizar o que você deseja na sua vida. Então, a gente precisa, de maneira constante, pensar nesse plano que você tem, que é muito fácil, que você consegue explicar para uma criança, como que eu faço para concretizar ele? Pô, Gabriel, mas eu tenho 50 planos. Então corta, velho, diminui, fica com um só, 2 no máximo. Mas quando a gente consegue fazer isso, o nosso subconsciente, ele começa a atrair tudo isso que a gente deseja. Então, tudo, no final das contas, acaba sendo uma questão de mentalidade. Mais um ponto da mentalidade da riqueza é um exemplo do Konosuke Matsushita, o fundador da Panasonic. Toda vez que o Matsushita ia entrevistar uma pessoa, ele perguntava assim, você tem sorte? Você se considera uma pessoa de sorte? Aí se a pessoa falasse, não, aí ele continuava a entrevista. Se a pessoa falasse não, ele não contratava ela, porque ele não queria gente que não tivesse sorte na empresa dele. Se a pessoa falasse não, sim, eu sou uma pessoa que tem sorte, aí ele contratava. Quando você começa a ter essa mentalidade, não, eu sou uma pessoa de sorte, coisas boas acontecem para mim. Aí a riqueza começa a se aproximar da gente. Vocês já ouviram falar sobre isso? Existe o Deus da pobreza e existe o Deus da riqueza também. O Deus da pobreza, ele se aproxima de pessoas que têm uma mentalidade próximas dele. Ele vem mesmo, ele é uma existência real. Aqui no livro Mente Próspera, o mestre Okawa, ele fala sobre isso, sobre como vencer o Deus da pobreza. Mas o Deus da pobreza, basicamente, ele diz, quando a gente pensa assim, eu não tenho dinheiro porque o mundo é um lugar ruim, ou a sociedade é cruel, meus pais não eram bons, não tive oportunidades. É isso que o Deus da pobreza gosta. Agora, fala sério, você acha que não tem abundância no mundo? Olha o tanto de dinheiro que tem no mundo. Às vezes eu fico pensando, olha o tanto de dinheiro que tem no mundo, não é possível. É só questão de se atrair. Olha a natureza, olha para uma árvore. O tanto de fruto que ela dá. Tem escassez naquilo? Não tem, meu. Você pega mais, ela dá mais água, um monte de água. O universo, ele é rico, ele é abundante, não tem escassez. Ele foi criado por Deus, por Alcantara. Não existe escassez em Alcantara. Alcantara, ele é pura doação, ele é abundância. É só você conseguir abrir a torneira e atrair parte de toda essa abundância para você. Então, a gente tem que
realmente trabalhar a nossa mente, trabalhar a nossa maneira de pensar. É aí que está. E a nossa maneira de agir. As duas palavras-chave de hoje são essas. Você controla o tanto que sai, reduz o tanto que sai, e você busca com criatividade novas maneiras de aumentar o que entra. É assim. Aí que a gente consegue economizar e também consegue ter uma vida melhor. Agora a gente vai assistir ao trecho de palestra do mestre. Como foi a meditação? Espero que tenham gostado. Resumindo o que a gente conversou hoje, basicamente a capacidade de economizar, ela começa na maneira como a gente pensa. Tudo começa aí. Tudo é a nossa maneira de pensar. Você tem uma maneira de pensar, você vai concretizar ela nos seus hábitos. E é assim que a nossa vida começa a mudar, quando você entra em ação. Então foram essas dicas práticas, a mais importante é essa do orçamento não ser mental, ele tem que ser colocado num plano físico, tem que ser numa folha, numa planilha, e tem que acompanhar ele semanalmente. É chato? É muito chato. Pegar cupom de mercado, anotar, é muito chato. Só que tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: você tem que estar disposto a fazer o que as pessoas não querem fazer, para conseguir ter no futuro o que essas pessoas não vão ter. É isso. Você tem que estar disposto a fazer algo chato hoje, que ninguém está disposto a fazer, para no futuro você colher um fruto que essas pessoas não vão colher, porque elas não tiveram a vontade de fazer o que é chato. Às vezes a gente tem que fazer isso. E chega um momento que você começa a gostar de colocar no papel. Esse é um passo. Então, essa mudança de filosofia que é importante. Para finalizar, existem os 3 princípios da criação da riqueza, que tem nesse livro aqui, Pensamento Vencedor, tem um capítulo chamado Vida e Vitória. Sugiro bastante a leitura, é o 3º capítulo desse livro. O mestre fala sobre como cuidar do corpo físico e da questão financeira. O primeiro princípio da criação da riqueza é o que a gente viu hoje: poupança, frugalidade. Riqueza não é ter muitas posses, mas sim poucas necessidades. Exclusão do esbanjamento, evitar desperdício. O segundo princípio é: o dinheiro cresce na mão de quem sabe usar. Se você souber o que você precisa, o que você quer fazer com aquele dinheiro, ele vai crescer na sua mão. Se, por exemplo, hoje a gente fala assim, você vai sair daqui, ali na porta tem uma maleta, R$1 milhão. Se você souber na hora o que você vai fazer com aquilo, a chance de você receber é maior. Vamos ver, dependendo da ideia, as maletinhas estão lá. O dinheiro, ele cresce na mão de quem sabe usar. Se você sabe, aquela história, se você sabe explicar para uma criança de 10 anos como é que você utilizaria R$1 milhão, você formou uma imagem. Você sabe o que você vai fazer com aquilo. Aí ele é canalizado até você. Você tem que ter essas ideias. E é dando que se recebe. Você sempre tem que pensar na questão de como que você vai fazer para que essa riqueza circule e beneficie outras pessoas também. A doação é uma maneira. Então, é isso, é a poupança, você saber o que fazer com o dinheiro, e você tem que dar mais do que você recebe. Tudo, na verdade, ele se baseia numa mentalidade. É você criar e desenvolver a sua mentalidade de riqueza. Pô, mas o que a minha mentalidade vai mudar? O que a minha maneira de pensar vai mudar? Bom, para o Jim Rohn, ele tornou ele milionário em 6 anos, só mudando a maneira de pensar. No livro As Leis de Aço, tem um poema que diz o seguinte, que a maneira é o primeiro poema, na página 46. O título do poema é: o modo de pensar gera uma força enorme. Modo de pensar. E principalmente é o que você pensa em relação a você próprio. Qual que é a sua autoimagem? Você se imagina uma pessoa que tem muita sorte, é abençoada,
e que você pode receber abundantemente as bênçãos de Deus ou não. Essa mentalidade que vai influenciar a nossa vida. E, claro, a gente tem que buscar estudar, aprender, desenvolver essa mentalidade e colocar a mão na massa. Então, essas foram algumas dicas práticas para a gente conseguir economizar, não só economizar, mas a gente falou da mão do carrasco, que é saber economizar, mas também maneiras criativas de aumentar a nossa entrada. Um ponto-chave na questão da entrada é não se apegar ao passado. Acabou, esquece o passado. A questão é como eu vou fazer para concretizar o meu sonho. Só. E pensa. Pensa até sair sangue do ouvido. Vai pensando assim, ó. Várias e várias e várias vezes. Vai dormir com aquilo na cabeça. Vai dormir. Pensa, 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 pensa. Coloque em ação. Erra. Pense de novo. Erra. Uma hora a gente chega lá. E a gente sempre tem que ter esse controle financeiro. Não adianta nada a gente querer fazer alguma coisa na vida, usar muito dinheiro de repente, ficar endividado. A gente tem que ter balanço, isso que é o senso financeiro. É o balanço da entrada e da saída. E esse balanço sempre tem que estar num plano que você escreva. A sugestão é, toda semana, escreve. Controla, organiza, que aí você vai identificar certinho onde que está tendo vazamento. Então, essa foi o conteúdo de hoje, o ensinamento de hoje. Agradeço a presença de todos, agradeço também ao pessoal do Prime que nos acompanhou. Boa noite. E aí, o que você achou da estreia de hoje? Espero que você tenha gostado. E estou gravando esse vídeo para falar para você sobre uma forma de você estudar os ensinamentos da Rap Science de uma forma didática, de uma forma que seja no seu ritmo e que você possa estudar quando você quiser, com as palestras que eu faço, com trechos de palestra do Mestre Okawa, além das práticas de meditações. Já deve ter ouvido falar da plataforma Verdade em Ação. Gostaria de compartilhar aqui com você um pouco dessa plataforma, a plataforma Verdade em Ação Prime. Então vamos lá, vou falar rapidinho aqui para você sobre essa plataforma. Como que funciona a plataforma Verdade em Ação? Ela é dividida em 3 níveis. O nível Comece por Aqui, que é o nível faixa branca, para aqueles que estão iniciando o estudo do ensinamento. O nível Pesquisador faixa amarela, o nível intermediário. E o nível Buscador da Verdade, que é aquela pessoa que, teoricamente, já assistiu os vídeos do Comece por Aqui, já assistiu o vídeo do Pesquisador e está buscando se aprofundar no estudo do ensinamento, além de uma sessão exclusiva de meditação, na qual você pode praticar as meditações quando você quiser. Exemplos de conteúdos da plataforma Em Verdade em Ação são mais de 10 estudos do livro em 1 hora. O livro em 1 hora foi uma série de estudos que foram criados na época da pandemia, no qual eu explico o conteúdo de um livro em 60 minutos. Livros como, por exemplo, Milagre da Meditação, Mente Inabalável, Renascimento de Buda, Curando a Si Mesmo, O Próximo Grande Despertar, uma série de livros estão lá resumidos em 60 minutos. Exemplos de palestras também, como, por exemplo, O que Toda Pessoa Precisa Saber sobre o Exorcismo, ou O Passo a Passo para Esquecer os Apegos do Passado, Como Ter Sucesso Durante a Vida Toda, Como Reconhecer o Verdadeiro Messias. Esses são alguns exemplos de conteúdo que você encontra na plataforma Verdade em Ação. Como é organizado? Você vai receber semanalmente cursos e palestras baseados nos ensinamentos do mestre. Eu publico na aba Lançamento e aviso você no WhatsApp. Hoje já está publicado esse conteúdo. Geralmente é de sábado as palestras e de quarta-feira as meditações. Além disso, tem um curso espiritual dentro da plataforma, que é o Beabá da Rap Science. A Rap Science tem uma quantidade de ensinamentos muito grande. E realmente é complicado entender todos esses ensinamentos. Por isso, o curso Beabá da Rap Science foi criado. Esse curso ele só está disponível na plataforma Verdade em Ação.
ele é dividido em 3 módulos, você entende a base da Rap Science, entendendo a base do ensinamento, aí você consegue praticar esses ensinamentos com uma profunda compreensão. É muito diferente você realmente entender a base para poder praticar o ensinamento. Na plataforma Verdade em Ação, você consegue ter acesso a esse conteúdo. Além disso, você consegue criar o hábito da meditação. Eu ajudo você a criar o hábito da meditação. Como? Pode ser que você queira iniciar o hábito, ou você não tem tempo, ou não tem motivação para começar a meditar. Pegar um CD, pegar um livro. Pô, quando que eu vou começar a fazer? Como que eu vou começar a fazer? Na plataforma Verdade em Ação, uma vez por semana, que é toda quarta-feira à noite, tem sempre um vídeo novo de meditação, que tem um ensinamento, a prática de respiração profunda, prática de reflexão e prática de meditação, em torno de 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos de meditação por semana já é um excelente treino, mesmo que seja só uma vez por semana. E, além disso, eu vou avisar você pelo WhatsApp, você nem precisa pensar muito. Vai estar lá, oi, tudo bem? Aqui é o Gabriel, tenho lá na plataforma a nova meditação para você. Você vai lá e pratica, eu vou avisar você. Você nem precisa se preocupar. É só ir na plataforma, pelo seu computador ou no celular, tem o aplicativo Sparkly, que você consegue meditar aonde você estiver. E eu vou avisar você. É por isso que o título é Deixa Eu Te Ajudar a Meditar. Como que você faz para participar da plataforma Verdade em Ação? Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai levar você para a página do Hotmart. A plataforma Verdade em Ação é uma plataforma do Hotmart, que é uma plataforma que eu pesquisei, ela é super segura. O pessoal que tem utilizado não tem tido reclamação sobre a plataforma, o pessoal tem elogiado. Aí você clica aqui na descrição do vídeo, você vai ser levado para a página, e lá na página você vai se tornar um membro da plataforma Verdade em Ação para poder ter acesso a todos esses conteúdos. Então, você que quer estudar mais a fundo o ensinamento, você que quer estudar no seu ritmo, você que quer aprender com palestras, com vídeos, a plataforma Verdade em Ação é um prato cheio para você. E, além disso, você que quer iniciar o hábito ou manter ou aumentar o hábito da meditação, só de meditação tem mais de 40 práticas. Só de vídeo tem mais de 60 vídeos. Então tem um conteúdo realmente muito amplo e muito bem organizado, de forma didática, para você aprender no passo a passo os ensinamentos da Rap Science. Então fica aqui o meu convite para você. Um forte abraço e até mais.